Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no verso 1, 1 e 2. Vamos ler esses dois versos, esses dois versículos. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que nos é, ó Deus, dada a oportunidade de ler e também agora meditar nessa palavra. Que o Teu Espírito traga entendimento, ó Deus, compreensão, mas principalmente, Senhor, revelação ao nosso coração. Não é, ó Deus, a vontade da carne, não seja a vontade do homem, mas, ó Deus, a do Teu Espírito a falar e a nos ensinar. Ó Deus, nós nos colocamos aos Teus pés e entendemos, ó Deus, que é o Teu Espírito falando, ó Deus, ó Pai, e o Teu recado sendo entregue ao nosso coração. Por isso nos desarmamos, nos despimos, ó Deus, de toda a resistência, para que a Tua palavra encontre espaço, guarida e transforme, ó Deus, naquilo a qual o Senhor a liberou sobre nós. Sabemos, ó Deus, que ela não voltará vazia, ó Deus, mas que assim faça, que assim seja feito e que assim seja realizado para a glória do Teu nome. Nós, ó Deus, mais uma vez declaramos que, ó Deus, em torno deste lugar, ó Deus, em torno da nossa vida, como também de nossa casa, ó Pai, estão os Teus anjos, e nós queremos desfrutar da Tua presença e do ensino do Senhor, e do cuidado, da paz, ó Deus, e da liberdade que temos agora através do Teu Espírito de receber a Tua palavra. Fale conosco, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém, amém. O tema que eu quero meditar com os irmãos é uma pergunta: por que e como devemos olhar para Jesus? Por que devemos olhar para Jesus? Talvez seja essa a pergunta de algumas pessoas. Alguns questionam acerca disso. Por que olhar para Jesus? Por que as pessoas falam que devemos tanto olhar? E aí algumas outras, que desejam, que até almejam isso, tem um outro questionamento: como então? Como eu devo olhar? De que maneira eu devo olhar para Jesus? E eu quero também, diante desta pergunta, começar trazendo ao nosso coração mais algumas perguntas, alguns questionamentos que nos farão pensar. Qual a direção que deve estar o nosso olhar nessa hora? Em qual direção devemos olhar? Devemos olhar nas pessoas, devemos olhar nas coisas, devemos olhar em nós mesmos ou devemos olhar em Jesus? É lógico que diante dessas alternativas, seria muito cômodo para muitas pessoas, para acharem, entender no ambiente que nós estamos, que elas vão dizer aqui entre nós: não, devemos olhar sim para Jesus. Mas infelizmente não é essa a resposta, de uma unanimidade que nós encontramos no dia a dia. E às vezes, quando se trata de unanimidade, até mesmo quando em meio a um grande grupo de pessoas, estão aqueles que também frequentam os cultos, ou participam dos cultos, ou até mesmo dizem ser cristãos, dependendo a circunstância, a resposta dessa pergunta, aonde deve estar o nosso olhar, vai mudar. E às vezes muda por conta de conveniência, por conta de não ter nenhum tipo de incômodo, ou talvez de ter uma segurança. Alguns vão dizer: não, em determinada situação vamos olhar nas pessoas, em algumas coisas, ou talvez em nós mesmos. Enfim, o homem às vezes ele é volúvel por natureza e acaba sendo levado por falta da sua segurança. E nós vivemos num tempo em que as pessoas elas têm olhado em todas as direções, e esta é a verdade, em todas as direções.
menos a alternativa correta, que é Jesus. Vivemos num mundo em que a história da sua trajetória, os resultados que temos visto em famílias, em casas, até mesmo na questão da condução de governos, nós temos visto que em todas as direções tem os olhares dos homens, menos naquilo que deve ser realmente a base da nossa atenção, Jesus. Nós temos aqueles que dizem que olhar para Jesus, eles estão olhando para Jesus, mas o enxergam apenas como um Jesus histórico, como um homem que apenas fez parte da história, como qualquer homem. Diz, não, eu olho sim, eu já olhei para Jesus, eu enxergo Jesus, mas para mim ele apenas fez parte da história da humanidade, como um homem da história, realmente no seu tempo, foi um homem brilhante, foi um homem acima da média, e assim ele descreve o seu olhar para Jesus. Também há aqueles que olham para Jesus como uma lenda, como alguém que faz parte das palavras, das declarações, das mensagens, de tantos dizeres, mas como uma lenda nunca existiu. Como as pessoas dizem, diz a lenda, e a lenda nada mais é do que um conto para trazer ou gerar algum tipo de reflexão, mas não trata de algo que nunca veio a existir. Algumas pessoas olham para Jesus e só conseguem enxergá-lo como uma lenda, como algo que não existiu. Também tem os que veem Jesus como um grande filósofo, como aqueles que fizeram diferença na sua época, homens que deixaram uma contribuição no meio do pensamento, no desenvolvimento cognitivo, no pensamento do desenvolvimento humano, mas assim como Sócrates, como Aristóteles e como Platão, não passa como um filósofo. Alguém que tem a sua filosofia, o seu estilo, a sua maneira de pensar e alguns seguidores. As pessoas enxergam Jesus, muitos, somente como parte de uma galeria de filósofos. E aqueles que enxergam Jesus apenas como um revolucionário, como um homem acima da média, como um homem inteligente, que esteve à frente da sua geração, um homem brilhante, revolucionou, vivendo num tempo de muita escassez, um homem que conseguia enxergar décadas e décadas, e teve palavras que impulsionaram pessoas, como homens simples que o seguiram, e até citam os seus primeiros seguidores como homens simples, homens da pesca, homens rudes, mas que transformaram em grandes lideranças em meio à civilização do seu tempo. Outros também veem Jesus como mais um líder religioso, e assim até citam, não, realmente a sua história é fantástica, a sua fala, a sua maneira de ensino é maravilhoso, mas ele é um dos líderes, foi um dos grandes líderes da sua época, como foi Moisés na condução do povo, também como foi Buda dentro da sua experiência de devoção, como foi Maomé dentro da sua maneira de profetizar e de usar a Torá. Enfim, compara Jesus como esses homens meramente levados como líderes religiosos. Enfim, o homem até tenta, enxergamos aqui dentro dessas definições, que o homem até tenta definir Jesus da melhor maneira, mas a verdade é que as suas intenções distorcem a imagem exata do Filho de Deus. O grande problema é que quando nós procuramos enxergar a Jesus através das lentes da carne, da nossa limitação, da nossa própria interpretação, das nossas deduções e das nossas intenções, nós acabamos, na verdade, ferindo o próprio Deus, porque nós o temos como qualquer um outro, e não temos como ele deve realmente ter, como a expressão exata do Filho de Deus, e por isso os corações ficam impossibilitados de vê-lo como ele é. Quem não consegue enxergar a Deus da maneira que ele deve, através da pessoa de Jesus, ou quem não enxerga Jesus do jeito que ele é, o enxerga de forma distorcida. Ah, pastor, mas eu não tenho liberdade. Você tem toda a liberdade, mas eu quero que você agora busque não apenas o interesse pela sua liberdade, mas que você fixe agora na oportunidade. E às vezes nós perdemos grandes oportunidades
por fixar naquilo que é liberdade. E às vezes a liberdade que somos tanto que buscamos e achamos que ela seja importante para definir algo ou alguém, nos leva cada vez mais distante, quando se trata principalmente de Deus. O homem que não enxerga a exatidão da imagem do Filho de Deus, Jesus, dessa forma, ele não consegue vê-lo. E aí nós olhamos para a carta agora aos Hebreus, ela chama a nossa atenção sobre Jesus. Esses primeiros 2 versículos do capítulo 12, chama a nossa atenção acerca da importância, da direção do nosso olhar a Ele, e a intensidade desse olhar para com Jesus. De que maneira eu tenho visto e como tenho visto. E não se trata apenas em frequentar cultos, em vir, em participar, em sentar em cadeiras, em levantar no momento, e ficar nesse centro e levanta, ou talvez oração, e sim, não, em ter algo que possa basear a minha vida. E eu quero aqui trazer uma pergunta para a nossa edificação, dentro desse texto, a qual o próprio texto nos leva a fazer essa pergunta: por que então olhar para Jesus? E como nós devemos enxergá-lo, ou como devemos olhá-lo? E o próprio texto vai nos responder, e eu quero, diante dessas 2 perguntas, desfrutar com os irmãos acerca também dessas 2 respostas. E a primeira pergunta fala: por que olhar para Jesus? E a resposta que temos no capítulo 12, nesse versículo 1, eu quero ler o versículo e depois entendermos juntos, e diz assim esse versículo: portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero fixar os olhos agora no final desse texto que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui nós temos a conclusão e o entendimento dessa palavra, a qual o autor da carta aos Hebreus chama a nossa atenção, de por que devemos olhar, porque eu devo olhar para Jesus, porque Jesus é a proposta do Pai, que vai resolver, ou resolve o vazio do homem. Há uma proposta de Deus para mim e para você, e essa proposta está em Jesus. Essa proposta é Jesus, e nós entendemos que Jesus é a resposta para os anseios nossos e as nossas carências. Nós temos nele, nós já falamos aqui há pouco tempo, que o homem ele corre de um lado para o outro, buscando as suas ocupações, buscando preencher o vazio do seu coração, buscando preencher e buscar formas e meios, e não consegue, jamais vai conseguir, porque somente em Jesus nós temos a resposta para os nossos anseios e para o nosso coração. A bem da verdade, irmãos, é que nós temos dificuldade de abrir mão dos nossos conceitos. E o pior de tudo, mesmo sabendo que eles são errados. Tem gente que está vivendo há muito tempo, anos e anos, mas ele se apega aos seus conceitos. Às vezes tem visto o outro. Eu contei uma parte da minha vida e eu posso novamente voltar e dizer que eu enxergava na minha mãe algo diferente. Mas havia uma barreira, porque eu não queria abrir mão do meu conceito, mesmo ele sendo errado. Podemos alcançar grandes alvos pessoais, podemos alcançar sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim amargar o grande vazio. Por quê? Não que o fato de você alcançar sucesso na vida financeira, na vida profissional não seja bom para você, sim, mas ele não é tudo e ele não é suficiente para preencher. Nós estamos falando de um vazio que está no coração, não na conta bancária. Talvez a sua conta bancária está vazia e está um rombo muito grande e precisa de uma grande quantidade de dinheiro, e você precisa trabalhar para isso. Mas quando se trata de coração, de vida, de satisfação, nem no dinheiro, nem no ouro, nem nas propriedades, mas em Jesus. O texto fala que Jesus é o propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. A carreira que nos está proposta. Aqui vai falar de um sucesso já previamente proposto a mim e a você. Já pensou se você soubesse que você determinasse tal atitude, se você tomasse tal conduta, direção, você teria sucesso
total naquilo que você estaria fazendo, que você faz, que você desenvolve, você iria deixar para amanhã, ou você já ia começar a fazer hoje? Com certeza, se for descoberto um método melhor, de você ter mais lucros, você ter mais ganhos, de você ter mais resultados, com certeza, e é isso que o mundo vai atrás. Nós temos várias palestras por aí afora, não estou dizendo que elas não são importantes, mas o homem busca meios e formas, e assim estão ensinando uns aos outros, mas nós entendemos que quando trata do coração, a proposta ela é única, existente no universo. E essa proposta chama-se Jesus. Mas o homem ainda insiste em querer buscar em outros lugares. Por isso a palavra fala que Jesus é o propósito que é estabelecido por Deus para a nossa vida. Viver fora desse propósito nos coloca numa rota sem sentido. A vida se torna enfadonha, e isso tem levado muitas pessoas a fazerem loucuras. Por quê, querido? Fora dele não temos nada. O que nós mais encontramos são pessoas a cada dia mais enchendo a cara, se arrebentando, perdendo a vida precocemente porque buscaram satisfação, porque as suas vidas estavam enfadonhas, mas elas não conseguiram e não se desprenderam e não olharam e não se interessaram em buscar em Jesus. Mas por que Jesus? Olha só o que Paulo fala acerca de Jesus em Colossenses, no capítulo 1, do verso 19 a 21, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, e a vós também, noutro tempo, eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo, vos reconciliou. É do agrado do Pai que nele habitasse a plenitude de todas as coisas, habitasse nele a plenitude, e ele, feito a reconciliação e a paz pelo seu sangue, trouxe a mim e a você. Ele nos trouxe. Queridos, nós éramos totalmente indignos, mas o sangue do Senhor nos faz dignos. Ele nos comprou para si, ele nos transportou, nele nós temos alegria, nele nós temos o contentamento, nele a nossa vida passa a ter sentido, porque eu devo olhar para Jesus, porque o sentido, o valor, a importância da vida está em Jesus. Jesus não deve ser apenas o ponto de partida da nossa vida, mas ele deve estar à frente de todas as coisas. Infelizmente tem algumas pessoas que até desejam ter os seus problemas solucionados, os seus problemas interiores do seu coração, mas eles querem apenas um ponto de partida. Então o Jesus, ele vai apenas me impulsionar, e pode deixar que eu faça o resto, e não é assim. Eu preciso olhar, eu preciso estar nele, porque ele é o propósito de vida. Nele habita a plenitude de todas as coisas. E olha só, querido, Jesus se revela a João Batista. De que maneira? Como o Cordeiro de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 29 e 36, nós vemos a declaração de João Batista, dizendo aos discípulos, aos seus discípulos, quando ele vê Jesus, ele aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para Jesus, como João Batista, e enxergo como Cordeiro de Deus, eu tenho como aquele que pagou o preço pelos meus pecados, e remiu a minha vida. Jesus se revela a Natanael como a resposta as nossas indagações. Nesse mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 47 a 49, Jesus se apresenta a Natanael, um judeu, e Jesus depois se refere a ele dizendo assim: eu te enxerguei quando você estava debaixo daquela árvore. E Natanael sabe o que realmente aconteceu com ele, o que ele falou, o que ele estava dizendo, o que ele estava pedindo, o que ele estava necessitando. E Natanael pode enxergar Jesus como aquele que traz resposta ao nosso coração, às nossas indagações. Quantas vezes você já recebeu isso? Basta você enxergar em Jesus. Ele tem resposta para a sua vida, ele tem resposta para a sua alma. Assim como ele teve para Natanael, ele tem para mim, tem para você.
Querido, Jesus se revela a Nicodemos como um novo viver. No capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 6, ele fala sobre um novo nascimento. Importa nascer de novo. Quando eu olho para Jesus, eu enxergo como oportunidade nova, como vida nova, como obra nova, como tempo novo na minha vida. Eu consigo ver a bondade do Senhor. Tudo aquilo que merecia ser lançado no lixo, Jesus pega, transforma e faz algo novo. Eu preciso enxergar Jesus como a vida que eu preciso. Jesus se revela também à samaritana como a água que sacia a alma. No Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 12 ao verso 14, aquela samaritana pôde enxergar a Jesus como aquele que, o único que poderia saciar o vazio da nossa alma. O mundo não só carece por água, há lugares que não chove há muito tempo, há lugares de seca. Esse ano passamos um tempo de muita seca aqui no nosso estado, na nossa cidade. Graças a Deus, Deus tem derramado sobre a nossa cidade, mas tem lugares que ainda não veio chuva. Mas o pior de tudo isso é quando a chuva, quando a água, quando o rio, quando ninguém traz, ó Deus, no coração de alguém. E somente Jesus pode saciar a sede. Jesus, quando se aproxima daquela mulher, diz: se você beber da água que eu der, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus se revela àquela mulher como água que sacia a alma. Na sua escala de prioridades, querido, onde Jesus se encontra? Onde está Jesus na sua escala de prioridades? Quando os seus olhos se voltam à busca de algum contentamento. Se Ele é o seu reino, e se você o buscar em primeiro lugar, e se Ele é o seu Senhor, você vai viver de forma diferente. Você vai entender que vale a pena. Mas o texto de Hebreus nos aponta que nós devemos olhar para o Senhor Jesus, porque Ele é a resposta. É a única resposta que eu e você, que nós temos, para que o vazio do nosso interior seja preenchido. E não somente essa pergunta de por que olhar para Jesus, mas eu quero caminhar para a segunda pergunta que o Senhor nos permite meditar nessa noite. E essa segunda pergunta é: como então eu devo olhar para Jesus? Como olhar, pastor? Então, se eu devo olhar, por que olhar? Porque Ele é aquele que sacia, é aquele que tem resposta, aquele que tem um propósito para a minha vida. Então, como eu devo olhar? E aí, querido, o versículo 12 vai nos ensinar assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, por que e como devemos agora olhar para Jesus? Com condição, pois só Jesus livra o homem da frustração. Querido, a convicção é que nos traz entendimento. Devemos olhar com toda a nossa convicção. Não devemos olhar de qualquer maneira. Vivemos em uma geração que pouca convicção de fé em Jesus. Isso faz com que as pessoas, elas desistam com facilidade do propósito de Deus, da jornada de fé e de um convívio do corpo da igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de evasão de dentro das igrejas. Porque estamos vivendo esse tempo de esfriamento. Sabe o que é, queridos? Falta convicção. Se eu e você, e eu não quero apontar apenas para a sua vida, mas também essa palavra serve primeiramente a mim, ela vem primeiramente ao meu coração. É preciso ter convicção. O texto vai dizer que precisamos olhar não de qualquer maneira, devemos olhar com convicção. A convicção de fé vai produzir compromisso com a santidade, e isso levará o homem a viver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida separada do pecado e separada para Deus. É convicção. Mas por que eu não devo fazer isso? Por que eu não devo andar da outra forma? Por que eu não devo falar aquilo? Porque os outros, porque o pastor não. É porque eu não preciso mais. E é isso que Paulo, quando ele ensina a igreja ali de Éfeso, ele vai falar: aquele
aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia fale a verdade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas antes a que seja necessária e apta, e gere alegria ao coração daqueles que ouvem. Portanto, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, porque Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É a orientação. Quando eu tenho convicção, eu vivo dessa maneira. E a convicção de fé, ela tem como base uma visão clara da pessoa de Jesus ressurreto. Isso exige olhar firme, não olhar displicente, muito menos um olhar desinteressado. E nós temos que tomar cuidado quando olhamos de forma displicente, quando olhamos de forma desinteressada, quando olhamos sem nos comprometer com o Senhor. O texto fala de uma forma muito clara, pelo menos a versão que eu tenho, acredito que é da grande maioria, e a expressão é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Deve nos levar a uma atitude de tirar a nossa visão das tribulações, das tentações e fixar em Cristo, das atrações desse mundo e de tantas outras coisas que roubam a nossa atenção. Já é sabido, querido, que celular e direção não se combina. Você não consegue desenvolver de forma segura nas vias dessa cidade, se você estiver olhando o seu celular enquanto você estiver dirigindo. Por quê? A atenção, ela está quebrada. Nós precisamos ter toda a atenção na direção de um carro, porque senão vamos causar um acidente. Por que nós encontramos pessoas se acidentando, ou acidentando umas às outras, colidindo, se arrebentando, pelos percursos da caminhada cristã? Porque elas não estão olhando firmemente, da forma que elas deveriam olhar, para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Quando nos deixamos aprisionar pelas preocupações e dificuldades do cotidiano, a nossa vida de fé começa a perder a alegria, porque nós não temos mais a Jesus como uma atenção maior no nosso coração. Quantas pessoas começam a achar, não está mais valendo a pena. Dentro dessa escala de abrir mão, está lá, igreja, geralmente é colocado como primeiro. Para quê? Não está surtindo efeito. Está vendo como as coisas estão? Corta. Aí vai lá o irmão e fala, corto. De repente, ministério, não precisa, corta. Corto. E aí começa a cortar, e daqui um pouco ele já cortou a família, não percebeu, e aí só resta cortar a própria vida, porque ele não está olhando com convicção para Jesus, mas por olhar com firmeza em Jesus, nós vamos enxergar um exemplo de fé, um exemplo de determinação, de um homem chamado Paulo, o apóstolo do Senhor, que ele ensina e instruiu ao discípulo Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo 12, na sua segunda carta, onde ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo declara com convicção, dizendo, olha, eu estou olhando com convicção para Jesus, e eu estou certo que Ele é poderoso, não há dúvida, há uma convicção, eu estou certo, eu estou seguro. Mas o que nós pouco encontramos nesse tempo, nessa geração, essa segurança, porque temos olhado como geração cristã, de maneira errada, equivocada, de qualquer maneira. Temos que olhar com firmeza, com convicção, porque senão, queridos, seremos como aqueles que diziam que seguiam a Jesus. Parece que tem alguém aí com o celular ligado aí. Baixa um pouquinho aí, mano. Tá difícil aí. Joga na parede, de repente para. Vai explodir. Isso. Então, queridos, muitas vezes nós queremos
seguir a Jesus, mas o nosso olhar está tão desatento, de qualquer maneira, que qualquer palavra distorcida, mentirosa, é suficiente. E não precisa ser muito profunda, não precisa muitas vezes estar, é simplesmente distorcida. É claro, é algo simples, mas nós estamos tão distantes, tão longe, que acabamos agindo como aqueles do capítulo 6 do Evangelho de João, que diziam seguir a Jesus, sentiram ofendidos. Dura é essa palavra. Alguém pode suportar, e o texto vai falar, a partir do verso número 60, 66, do capítulo 6, que eles começaram a sair. Eles começaram a deixar Jesus, como se Jesus fosse o problema na vida deles. E eles fizeram a escolha, a pior, que um homem pode fazer: deixar a Jesus. Quando Jesus olha para os 12, volta para eles e fala: e vocês? Também querem ir? A resposta que nós temos de Pedro é que ele fala: para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Se nós olhamos de qualquer maneira, se nós olhamos através dos olhos dos outros, se nós olhamos através dos olhos da mídia, se nós olhamos através dos olhos, seja do dinheiro, dos recursos, ou através de autodefesa, nós estamos olhando errado. E não estamos enxergando a imagem exata de Jesus. Nós precisamos olhar firmemente. E quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós somos tratados, nós somos ensinados, e Ele nos mantém de pé. Que a nossa resposta seja como a resposta de Paulo, quando vier a tentação. Por que você ainda segue? Por que você ainda continua? Mas que você tenha, querido, essa resposta: olha, eu sei em quem eu creio. Eu estou certo que Ele é poderoso. Se porventura neste momento eu ainda estou enfrentando algum problema, uma coisa é certa: o meu Deus, Ele é poderoso. E o poder dEle não é acerca das batalhas que eu tenho que vencer. Eu posso até perder algumas batalhas aqui, mas eu estou certo que a guerra final já foi vencida. E eu estou na vitória. É uma convicção quando nós olhamos para Jesus. É uma convicção, e muitas vezes as batalhas que perdemos, não é porque Jesus é inoperante, não é porque Jesus não tem poder para transformar ou para resolver, seja um problema familiar, seja um problema conjugal, seja um problema na saúde, não é, querido. É porque muitas vezes nós não estamos olhando a Ele como devemos, e não estamos nos entregando a Ele como devemos nos entregar. A segunda pergunta nos é trazida nessa noite: como eu devo olhar para Jesus? E a resposta, querido, com convicção. Que você olhe com convicção, porque só Jesus pode livrar o homem de toda frustração, tanto desse tempo, como a frustração futura. Haverá o texto bíblico no Evangelho de Mateus, Jesus, é narrado as palavras de Jesus, que ele fala no capítulo 24, princípio das dores, e 25, sobre o final, a vinda, quando ele disse que naquele dia muitos chegarão dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, mas eles estavam olhando de forma equivocada, errada, olhando para si, olhando para o seu próprio orgulho, para a sua própria vontade, e Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Isso fala de uma frustração futura, que não haverá mais condição de voltar atrás, e naquele dia, muitos sofrerão a tristeza daquela morte, da morte eterna. Por quê, queridos? Levaram o Evangelho, levaram Jesus de qualquer maneira, segundo os conceitos, as práticas. Como diz a música, estão sendo levados de qualquer maneira, e a vida os tem levado.
mas que você seja levado nessa convicção de Jesus. Eu quero concluir com você, para não te cansar e não nos cansarmos essa noite. Eu quero concluir dizendo: olhar para Cristo é o único modo de nos manter espiritualmente firmes. Você quer manter firme? Você quer estar firme? Você pode estar até enfermo, enfrentando alguma enfermidade, e a nossa carne ela vai perecer, mas o que há de permanecer é o nosso espírito. De repente, querido, a sua carne está arrebentada, mas o seu espírito precisa estar forte. Como você vai se manter forte? Olhando para Cristo. A letra de um hino que nos conclama como igreja a olhar para Cristo. Grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com grande ardor. Você tem servido ao Senhor dessa maneira? Sabe por que a igreja tem servido a Jesus assim? Pastor, não dá. Pastor, eu levantar 5 horas para orar. Esse negócio não dá. E aí começa aquela moleza, arrumando desculpa, porque não tem olhado firmemente para Jesus. Você não pode olhar de qualquer maneira. Olhe para Cristo. Assim você se manterá espiritualmente firme. Temos visto muitos cristãos esfriarem e até desistirem da caminhada. Por que, queridos, desviaram? Porque tiraram os olhos. Porque deixaram de olhar. Por que? É a resposta, a pergunta. Por que você deve olhar? Porque Ele é a proposta. Está difícil? Não, quando eu comecei o negócio piorou, lógico. Quando você olha para Jesus, você incomoda o diabo. Ele não quer deixar o comando na sua vida. Ele não quer deixar de escravizar a sua família. Mas alguém precisa pagar um preço. Que você escolha continuar olhando para Jesus. Talvez você fale: pastor, está difícil de eu enxergar o final dessa batalha. Você não precisa enxergar o final da batalha. Você já sabe como será o final, se você está olhando para Jesus. Sabe como é o final? A vitória é certa. Sabe quando você assiste aquele filme já pela 3ª vez? E aí você fica meio empolgado, porque vê aquela luta, aquela batalha, parece até que o rapaz vai morrer, mas peraí, eu já assisti esse filme, o camarada vai levantar, ele não vai morrer, ele vai matar o inimigo, e ele vai terminar vitorioso, mas você fica envolvido na adrenalina daquilo ali, e aí você fica até pensando: rapaz, será que eu assisti mesmo? Às vezes vem aquela dúvida. O inimigo ele trabalha muito mais assim, querendo colocar imagens mentirosas, e fazer com que a sua escolha venha mudar o final. E aí você fala: não vale a pena. Se você continuar firme, a vitória já foi conquistada por você. Mas se você esmurecer, o Senhor fala: não tenho parte com esses. Qual tem sido o alvo da sua vida? Em sua lista de prioridades, em que lugar encontra-se Jesus e o seu reino? Lembra da semana passada? O Senhor nos ensinou que devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O Senhor completa a nossa meditação nessa noite. Em que lugar? Na sua vida, na lista de prioridades e de valores, está Jesus. Que Ele seja o primeiro. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Antes de eu orar contigo, eu te convido a você orar ao Senhor. Pode apresentar a Ele o seu coração.
Pode apresentar a Ele a sua vida. Talvez você precise apresentar nessa noite ao Senhor, dizer: Senhor, me perdoa, porque realmente eu não tenho olhado para Ti. E quando eu olho, Senhor, eu tenho olhado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas a Tua palavra nessa noite trouxe ao meu coração um entendimento que precisa ser mudado. Eu quero mudar. Eu quero essa mudança. Peça para o Senhor, querido, que Ele venha mudar. Talvez o que tem te impedido a mudar são os medos. Você tem algumas referências de alguém que falhou, de alguém que te enganou, de alguém que traiu, alguém que te iludiu. Eu até entendo a dor e o choro do seu coração, mas eu quero também que você entenda aquilo que eu estou falando para ti, querido. Jesus, eu tenho certeza que Ele não faz parte dessa lista de pessoas que você traz consigo, que te machucaram. Eu tenho certeza que Jesus não faz parte, e Ele jamais traiu alguém, abandonou alguém, tirou alguém, e não é com você que Ele vai fazer, muito pelo contrário. A mim, a você, Ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Tome sobre você o meu jugo, aprenda de mim, eu quero te ensinar. Por isso, querido, comece nessa noite a experimentar o ir a Jesus, ou retorne à casa do Pai, faça como aquele filho. Aquela palavra de Jesus que disse que um filho estava longe, porque ele buscou uma aventura longe da casa do Pai, mas lá distante, aquilo que o Pai tinha já colocado, já estava impresso no seu coração, o amor, o cuidado, a atenção, o valor, coisas que ele andou por toda aquela terra e não encontrou em lugar nenhum, muito pelo contrário, gastou tudo que tinha à busca disso, e não foi encontrado. Mas ele sabia que na casa do Pai, lá tinha. É só com o Pai, é em Jesus, é nele que nós temos, é nele que nós encontramos. Por isso diga isso, Senhor, eu quero voltar a olhar, eu quero olhar com convicção, Pai, para a obra que o Senhor preparou para mim. Eu quero olhar para Ti, porque hoje é trazido ao meu coração entendimento de que só Tu tem palavra de vida eterna. Só no Senhor nós temos essa palavra. Volte o seu coração, volte os seus olhares, volte-se totalmente. Não olhe a Jesus de qualquer maneira, mas olhe pelas lentes desse texto, firmemente. Peça, fala: me ajude, Jesus, me ajude, eu quero te adorar, eu quero te servir. Oh, aleluias, Pai. Aqui estamos nós nessa noite, gratos pela Tua palavra, pela Tua presença. Muito obrigado, Jesus, pelo convite. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Muito obrigado, Jesus, por esse cuidado. Muito obrigado, Jesus, por essa atenção. Muito obrigado por esse amor, porque não há amor maior do que em Ti. O Senhor poderia investir em outros, o Senhor poderia abrir os olhos de outros ouvidos, mas o Senhor escolheu, e de uma maneira muito pessoal. Eu entendo que eu estou aqui, oh Deus, eu cheguei aqui porque o Senhor me fortaleceu. O Senhor disse: filho, eu tenho uma palavra para ti, filha, eu tenho algo para o teu coração, filho, eu tenho ministrar na tua vida, eu quero te encorajar, te fortalecer, eu quero corrigir o foco da sua vida, porque eu quero andar contigo. Muito obrigado, Jesus. Essa palavra, ela não veio de forma qualquer, ela não foi trazida por um acidente, não. É para mim.
Assim nós estamos dizendo: Senhor, é para mim, eu recebo e eu aceito. E nessa noite eu quero corrigir, sim, Senhor. Não mais questionamentos dizendo por quê. Quantas pessoas dizendo por que você insiste, por que você ainda faz. Mas hoje eu tenho uma resposta dizendo que não há proposta melhor do que a do Senhor, a única. E eu me achego a Ti. Me ajuda, Senhor, a continuar e a perseverar. Abençoe a vida dos meus irmãos. Cada um, Senhor Deus, que nessa semana enfrentarão, ó Deus, lutas e dificuldades. Mas como um ato de fé, eles já sairão daqui decididos, dizendo: eu escolho Cristo, porque o meu alvo é Cristo. Ele é o Senhor do meu coração. Em nome de Jesus é que eu oro. Aleluias e amém.